A savana africana se estende infinitamente sob um céu laranja-sangue, onde o antigo teatro da sobrevivência realiza seus atos mais dramáticos. Aqui, no coração da escuridão e da luz, duas forças supremas travaram uma guerra eterna que antecede a própria civilização humana. Uma leoa emerge da grama alta, com sua pelagem dourada ondulando de músculos enquanto ela se move com precisão mortal. Seus olhos âmbar examinam o horizonte, as pupilas dilatando-se ao sentir o cheiro de algo que a faz torcer os lábios em desgosto. Atrás dela, mais 3 leoas se materializam das sombras, sua formação tão coordenada quanto qualquer unidade militar. Mas eles não estão sozinhos. Ao longe, uma gargalhada corta o ar da noite, depois outra e outra, até que a própria atmosfera vibra com os chamados assombrosos do predador mais incompreendido da África. Hienas malhadas emergem de seu reino subterrâneo, seus ombros poderosos balançando a cada passo calculado. Sua líder, uma matriarca enorme pesando quase 90 quilos, fixa seus olhos castanhos inteligentes nos leões que se aproximam. O vento traz a promessa de violência. Por 60 milhões de anos, essas duas dinastias governaram a paisagem africana com sangue, astúcia e determinação bruta. Esta noite, como em inúmeras noites anteriores, elas se encontrarão novamente na arena onde apenas os mais fortes sobrevivem, onde a misericórdia é um conceito desconhecido e onde o vencedor reivindica não apenas território, mas o próprio direito de existir. A leoa para, sua cauda se contraindo com uma agressividade mal contida. Ela sabe o que se aproxima. A hiena matriarca para, suas enormes mandíbulas se abrindo para revelar dentes capazes de esmagar ossos de elefante. Ela também reconhece seu antigo inimigo. Não se trata apenas de uma disputa territorial. Não se trata apenas de comida ou áreas de caça. Trata-se de algo muito mais primitivo, algo inscrito no DNA de ambas as espécies. Trata-se de um ódio tão profundo, tão instintivo, que transcende o pensamento racional e adentra o reino da pura fúria evolucionária. A grama balança entre elas, carregada com o aroma da batalha iminente, a luz que se esvai. Seus olhares se encontram através da divisão que separa suas espécies desde o início dos tempos. Duas rainhas da natureza selvagem africana, cada uma representando milhões de anos de perfeição evolutiva, cada uma carregando o peso da sobrevivência de sua espécie sobre os ombros. O silêncio se estende como um fio esticado pronto para arrebentar. Bem-vindo à rivalidade mais brutal do mundo natural. Para compreender a profundidade desse conflito, precisamos primeiro nos aprofundar no que torna esses encontros tão inevitáveis, tão violentos e tão fundamentais para o ecossistema africano. A relação entre leões e hienas não é meramente competitiva, é parasitária, simbiótica e catastroficamente destrutiva. Tudo ao mesmo tempo. Imagine o Serengeti ao amanhecer. A luz dourada revela uma paisagem pintada com as consequências da caçada noturna. Uma carcaça de zebra jaz parcialmente consumida, com a carne ainda quente da matança. O bando que abateu este magnífico herbívoro alimentou-se bem, com a barriga cheia de satisfação, mas, à medida que os leões recuam em busca de sombra para o descanso matinal, sombras começam a se mover na periferia. A primeira hiena surge como um fantasma materializado da própria terra. Seu nariz se contrai enquanto ela prova o rico aroma de carne fresca e sangue derramado. Em poucos minutos, outra se junta a ela, e depois mais outra, até que uma dúzia de formas malhadas cercam a carcaça abandonada. Suas mandíbulas poderosas eliminam rapidamente o que os leões deixaram para trás,
Mas esta não é uma operação simples de coleta de lixo. Isto é roubo. A relação entre esses dois predadores de topo desafia as categorias simples que os humanos costumam usar para entender o mundo natural. Falamos de predadores e necrófagos, de caçadores e oportunistas, mas leões e hienas existem em um espaço que transcende esses rótulos. Eles são os maiores competidores, os inimigos mais perigosos e as fontes de alimento mais confiáveis um do outro, tudo envolto em uma relação complexa e sangrenta. Uma alcateia de leões pode matar um gnu, alimentar-se até se saciar e, ao retornar, encontrar seu esconderijo completamente desaparecido, até o último pedaço de pele e lasca de osso. O poderoso sistema digestivo das hienas consegue processar o que os leões não conseguem. Suas mandíbulas esmagadoras extraem nutrientes da medula óssea e cálcio que seriam desperdiçados por qualquer outro predador. Mas o roubo ocorre em ambas as direções. Quando um clã de hienas abate um búfalo jovem após horas de perseguição coordenada e mordidas precisas, sua refeição pode ser interrompida pela chegada de uma alcateia de leões. Os leões, com seu tamanho superior e presença intimidadora, podem afugentar até mesmo os maiores clãs de hienas, reivindicando uma presa que não participaram da realização. Esta é a tensão fundamental que impulsiona seu eterno conflito. Ambas as espécies são inteligentes o suficiente para compreender o valor das habilidades de caça uma da outra. Ambas são poderosas o suficiente para roubar uma da outra. Ambas são orgulhosas o suficiente para lutar pelo que acreditam ser seu por direito. Na cratera de Ngorongoro, pesquisadores documentaram casos em que leões e hienas passam noites inteiras em um jogo mortal de gato e rato, roubando a mesma carcaça várias vezes. A zebra que morre ao pôr do sol pode mudar de dono 6 vezes antes do amanhecer. Cada transferência marcada por rosnados, rugidos e a possibilidade real da morte. Mas, por trás dessa competição superficial, existe algo ainda mais profundo. Essas duas espécies não competem apenas por recursos. Elas moldam ativamente a evolução, o comportamento e as estratégias de sobrevivência uma da outra. A inteligência das hienas foi aprimorada por milhões de anos de superação em relação aos leões. As estratégias de caça cooperativa dos leões foram refinadas pela pressão constante do roubo por hienas. Eles estão presos em uma corrida armamentista evolutiva, onde cada adaptação de uma espécie exige uma contra-adaptação da outra. Quando as hienas desenvolveram suas mandíbulas esmagadoras de ossos, os leões desenvolveram estratégias de alimentação mais eficientes para consumir suas presas mais rapidamente. Quando os leões aperfeiçoaram suas técnicas de caça em grupo, as hienas desenvolveram uma coordenação de clãs ainda mais sofisticada. Esta é a coevolução em seu estado mais dramático, duas espécies dançando para sempre a dança da destruição mútua e da dependência mútua. O sol da manhã se eleva sobre a Masai Mara, e seus raios iluminam uma cena que se repete há milênios. Um enorme leão macho, com sua juba escura ondulando ao vento, guarda a mais recente presa de seu bando. Seus olhos amarelos examinam constantemente a paisagem ao redor, não em busca de presas, mas da chegada inevitável de seus inimigos mais persistentes. Para compreender verdadeiramente a intensidade dessa rivalidade, precisamos primeiro examinar as magníficas criaturas que a constituem. O leão africano, Panthera leo, é uma das máquinas de matar mais perfeitas da natureza. Um predador tão icônico que domina a imaginação humana há milhares de anos. Mas, além da mitologia e do simbolismo, existe uma criatura de extraordinária complexidade e eficiência letal. Um leão macho adulto pode atingir mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 250 quilos. Seu corpo é uma obra-prima da engenharia predatória, construído para potência explosiva e eficácia devastadora.
Observe-o se mover pela grama alta e você testemunhará a poesia escrita em músculos e tendões. Cada passo é dado com precisão deliberada. Suas patas enormes não emitem som algum, apesar de carregarem 1/4 de tonelada de predador de ponta. A juba que coroa sua cabeça serve a múltiplos propósitos além da mera exibição. Essas mechas esvoaçantes fornecem proteção durante as lutas, amortecendo golpes de garras e dentes. Quanto mais escura e espessa a juba, mais testosterona corre em suas veias, anunciando sua superioridade genética tanto para potenciais parceiras quanto para machos rivais. Mas, no contexto de seu relacionamento com hienas, essa juba desempenha uma função ainda mais crucial: a intimidação. O rugido de um leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Um som tão poderoso que literalmente vibra através do solo e penetra nos ossos de todas as criaturas ao seu alcance. Quando direcionado às hienas, esse rugido carrega uma mensagem escrita em puro domínio. Este território pertence ao rei e os invasores enfrentarão as consequências. Mas a verdadeira arma no arsenal de um leão não é seu rugido, sua juba, ou mesmo suas garras formidáveis. É sua inteligência, especificamente sua compreensão da dinâmica de grupo e da estratégia cooperativa. Uma alcateia de leões opera como uma unidade militar, com cada membro desempenhando um papel específico tanto na caça quanto na defesa. As leoas atuam como as principais caçadoras, usando sua velocidade e agilidade superiores para abater suas presas. Os machos atuam como guardiões, e sua presença intimidadora mantém competidores e ameaças à distância. Observe um bando coordenando uma caçada, e você testemunhará um brilhantismo tático que impressionaria qualquer general. Leoas se espalham em formação coordenada, algumas conduzindo suas presas em direção a outras, que aguardam em emboscada. Elas se comunicam por meio de linguagem corporal sutil, posicionando-se para bloquear rotas de fuga e maximizar suas chances de sucesso. Essa mesma inteligência tática se aplica aos seus conflitos com hienas. Quando uma alcateia de leões encontra um clã de hienas, eles não avançam simplesmente em agressão cega. Eles avaliam os números, avaliam o terreno e escolhem sua estratégia de acordo. Um leão macho solitário pode recuar de um clã grande, sabendo que a discrição é a melhor parte da bravura. Mas, esse mesmo leão, apoiado por sua alcateia, investirá diretamente contra um grupo de hienas, com o dobro do seu número, sabendo que tamanho superior e intimidação podem superar a desvantagem numérica. As capacidades físicas do leão são acompanhadas por uma compreensão da guerra psicológica que beira o sofisticado. Eles sabem que as hienas os temem não apenas por seu tamanho e força, mas também por sua disposição de matar sem comer. Às vezes, um leão mata uma hiena simplesmente para eliminar a concorrência, deixando a carcaça intacta como um aviso aos outros. Mas se os leões são os reis da intimidação e do poder bruto, então as hienas são as mestras da persistência e da inteligência coletiva. A hiena malhada, crocuta, pode não ter a aparência majestosa e o poder simbólico do leão, mas o que lhe falta em carisma, ela mais do que compensa em puro sucesso evolutivo. Uma hiena malhada fêmea é uma criatura diferente de qualquer outra no reino animal. Maior e mais agressiva que seus equivalentes machos, ela governa uma sociedade matriarcal onde força, inteligência e astúcia determinam a posição social. Observe a matriarca do clã enquanto ela conduz seus seguidores pela savana, com seus ombros poderosos balançando a cada passo, seus olhos inteligentes avaliando constantemente oportunidades e ameaças. Seu corpo conta a história de uma criatura projetada para resistência e eficiência. Enquanto os leões são feitos para poder explosivo, as hienas são projetadas para caças longas. Suas costas curvadas e seus quartos dianteiros
poderosos permitem que mantenham velocidades de corrida de até 60 km por hora por longas distâncias. Quando os leões se cansam após uma breve perseguição, as hienas estão apenas começando, mas a característica mais notável de qualquer hiena é sua mandíbula. Quilo por quilo, a hiena malhada possui a maior força de mordida entre todos os mamíferos terrestres, capaz de gerar uma pressão superior a 500 kg por centímetro quadrado. Essas mandíbulas podem esmagar o fêmur de uma girafa, quebrar ossos de elefante e rasgar peles que deteriam a maioria dos predadores. O que os leões deixam para trás, as hienas podem consumir completamente, extraindo nutrientes de cada fragmento de osso e pedaço de cartilagem. Essa força extraordinária de mordida é muito útil para as hienas em seus conflitos com leões. Enquanto a mordida mortal do leão atinge a garganta ou o nariz, visando uma morte rápida, o ataque da hiena é projetado para incapacitar e destruir. Elas atacam pernas, ancas e barrigas, usando suas mandíbulas poderosas para causar o máximo de dano e criar ferimentos que retardarão seus inimigos, mesmo que escapem. A inteligência das hienas rivaliza com a de muitos primatas, manifestada em suas complexas estruturas sociais e sofisticados sistemas de comunicação. Um clã de hienas opera por meio de uma hierarquia tão intrincada que os cientistas ainda estão desvendando suas complexidades. Cada indivíduo conhece seu lugar exato na ordem social, compreende as relações entre todos os outros membros do clã e pode prever como essas relações influenciarão o comportamento em diversas situações. Seu sistema de comunicação inclui mais de uma dúzia de vocalizações distintas, cada uma contendo informações específicas sobre identidade, posição social, estado emocional e intenções imediatas. O famoso riso da hiena é, na verdade, uma forma complexa de comunicação que pode transmitir tudo, desde submissão e excitação até agressão, com variações sutis de tom, ritmo e intensidade, carregando diferentes significados. Quando um clã de hienas encontra leões, esse sistema de comunicação se transforma em uma rede tática que impressionaria qualquer estrategista militar. Batedores relatam o número e a posição dos leões por meio de chamados específicos. A matriarca avalia a situação e comunica sua estratégia por meio de linguagem corporal e vocalizações. Os membros individuais do clã reconhecem seus papéis e coordenam seus movimentos com uma precisão que reflete milhões de anos de refinamento evolutivo. Mas talvez a vantagem mais importante que as hienas possuem em seus conflitos com os leões seja sua compreensão de números e persistência. Enquanto os leões confiam na intimidação e em confrontos breves e explosivos, as hienas se destacam na guerra de atrito. Elas sabem que mesmo a alcateia de leões mais poderosa não consegue manter vigilância constante e estão dispostas a esperar o momento perfeito para atacar. Uma única hiena pode seguir uma alcateia de leões por horas, mantendo-se fora do alcance do ataque, esgotando a paciência e a energia dos leões. Quando a alcateia finalmente se acomoda para descansar, a paciente hiena chama reforços, e o que começou como uma missão de vigilância solo se transforma em um ataque coordenado. As adaptações físicas e comportamentais de ambas as espécies refletem milhões de anos de pressão de seu eterno conflito. Os leões desenvolveram sua estrutura de bando, em parte, como resposta ao roubo e assédio das hienas. As hienas desenvolveram suas hierarquias de clã e sistemas de comunicação, em parte para coordenar sua resistência contra o domínio dos leões. Cada espécie se tornou o contraponto perfeito à outra, criando um equilíbrio tão preciso que nenhuma delas consegue obter vantagem permanente. Esse impasse evolutivo produziu dois dos grandes predadores mais bem-sucedidos da África, cada um ocupando um nicho crucial na complexa teia da ecologia da savana. À medida que o sol atinge seu zênite sobre o Serengeti,
lançando sombras severas sobre a paisagem. Leões e hienas buscam abrigo do calor, mas, mesmo em repouso, eles permanecem cientes da presença um do outro, com sua antiga animosidade fervilhando sob a superfície, como um incêndio florestal à espera do vento certo para atiçá-lo até as chamas. O calor da tarde cintila sobre o deserto do Kalahari, criando miragens que dançam no horizonte como espíritos do mundo antigo. Nesta paisagem agreste, onde a água é preciosa e as presas são escassas, a competição entre leões e hienas atinge sua intensidade mais desesperada. Aqui, a sobrevivência não se resume apenas à dominação ou ao território. Trata-se do direito fundamental de existir em um mundo que não oferece misericórdia aos fracos ou despreparados. Uma leoa emerge da sombra de uma acácia, com a pelagem dourada opaca e as costelas visíveis sob a pelagem. Ela não come há 4 dias, e seus olhos âmbar revelam o desespero concentrado de uma predadora levada ao limite. Atrás dela, 2 leoas mais jovens a seguem, seus movimentos revelando a mesma fome oca que impulsiona todas as decisões neste ambiente implacável. O cheiro chega até eles no vento seco. Sangue fresco, carne quente, a promessa de salvação. Mas misturado a esse aroma vivificante, surge outro cheiro, que faz os lábios da leoa líder se curvarem em ódio instintivo. Hienas. Não apenas uma ou 2, mas muitas, com o cheiro do clã marcando o que deve ser uma presa substancial. Ela para na beira de uma pequena clareira, onde o chão conta uma história escrita em poeira e sangue. Marcas de arrasto mostram onde hienas derrubaram uma jovem girafa, e seu ataque coordenado abateu uma presa que nenhum predador sozinho conseguiria controlar. A presa está fresca, a carne ainda quente, e o clã se alimenta com a intensidade concentrada de criaturas que entendem o valor de cada caloria neste ambiente hostil. 15 hienas cercam a carcaça, suas poderosas mandíbulas destroçando rapidamente o couro e os ossos. A matriarca, uma fêmea com cicatrizes de batalha e pesando quase 100 quilos, rasga o pescoço da girafa, mantendo-se constantemente atenta ao que a rodeia. Seus tenentes se alimentam em ordem hierárquica, enquanto os membros de menor patente do clã aguardam sua vez com disciplina paciente. Mas a paciência deles está prestes a ser testada. A leoa entra na clareira, com suas irmãs a flanqueando de cada lado. Sua abordagem é deliberada, calculada, projetada para projetar o máximo de intimidação, apesar de sua condição debilitada. A mensagem é clara. Somos leões, estamos famintos e pegaremos o que precisamos para sobreviver. A matriarca hiena ergue os olhos da refeição, com o focinho manchado de sangue enquanto avalia a nova ameaça. Seu clã continua se alimentando, mas sua linguagem corporal muda sutilmente. As orelhas se voltam para os leões, os músculos se tensionam sob a pelagem manchada, e as hienas mais jovens começam a se posicionar para lutar ou fugir. Este é o momento em que a fome encontra o ódio, onde o desespero se choca com a determinação, onde as antigas leis da savana serão escritas mais uma vez em sangue e poeira. A leoa dá mais um passo à frente, e seu rugido corta o silêncio da tarde como um trovão. Não é o rugido estridente de um predador farto declarando território, mas o desafio oco e desesperado de uma criatura que enfrenta a fome. No entanto, mesmo enfraquecido pela fome, carrega o peso da autoridade de um predador de topo que ecoa por toda a África há milhões de anos. As hienas respondem com suas próprias vocalizações, uma cacofonia de gritos, risadinhas e rosnados que comunicam muito mais do que simples desafio. Cada chamado carrega uma informação específica. O grito grave da matriarca estabelece sua autoridade e coordena a resposta do clã, enquanto os chamados mais agudos de seus subordinados confirmam suas posições e prontidão para lutar. O que se segue é um balé mortal de avanço e recuo,
ameaça e contra-ameaça, enquanto ambos os lados testam a determinação um do outro. A leoa se aproxima da presa, enquanto as hienas mudam de formação para proteger sua refeição sem abandoná-la completamente. Cada passo é calculado, cada gesto carregado com o potencial de uma violência explosiva. A matriarca hiena avança repentinamente, não em direção aos leões, mas paralelamente a eles, demonstrando a velocidade e a agilidade de seu clã, mantendo-se fora do alcance daquelas garras devastadoras. É uma demonstração de inteligência tática que demonstra a natureza sofisticada do comportamento social das hienas. Ela não está apenas defendendo comida, ela está gerenciando uma operação militar complexa, que deve equilibrar a agressão com a preservação de seus seguidores. A leoa responde fintando em direção às hienas menores, forçando-as a se dispersarem e criando brechas na formação defensiva do clã. Mas, à medida que se move em direção à presa, 3 hienas adultas convergem para sua posição, e sua abordagem coordenada demonstra a mesma sofisticação tática que lhes permitiu abater a girafa em primeiro lugar. De repente, a dança explode em violência. A leoa avança, sua pata enorme avançando em direção à hiena mais próxima com uma força de esmagar ossos. A hiena se esquiva no último segundo, mas as garras do leão cravam-se em seu ombro, arrancando o primeiro sangue deste conflito ancestral. O grito da hiena ferida faz com que todo o clã se lance à frente, com o medo individual superado pela agressão coletiva. Mas os leões entendem de combate em grupo tão bem quanto qualquer predador na terra. As outras 2 leoas imediatamente se movem para apoiar seu líder, criando uma formação triangular que protege cada membro enquanto maximiza suas capacidades ofensivas. Seus rugidos se fundem em uma sinfonia de dominância que reverbera por toda a paisagem, anunciando a todas as criaturas, em um raio de quilômetros, que os reis da savana entraram em batalha. As hienas respondem com seus próprios chamados de batalha, mas seus sons transmitem uma mensagem diferente. Enquanto os rugidos dos leões falam de poder e domínio individual, as vocalizações das hienas coordenam táticas de grupo e inteligência compartilhada. Elas não estão apenas lutando, estão executando uma estratégia que foi aprimorada por inúmeros confrontos semelhantes. A matriarca circula amplamente, usando sua velocidade superior para se posicionar para um ataque ao flanco da leoa líder. Enquanto isso, seus tenentes mantêm a pressão frontal, com suas mandíbulas estalando e investidas simuladas mantendo os leões focados à frente. É um movimento clássico de pinça que demonstra o sofisticado pensamento tático que torna as hienas competidoras tão bem-sucedidas. Mas os leões têm suas próprias estratégias, desenvolvidas ao longo de milhões de anos de conflitos semelhantes. A leoa líder repentinamente inverte a direção, usando seu tamanho e força superiores para romper a linha de hienas e alcançar a carcaça. Suas mandíbulas enormes se fecham em torno de uma parte do quadril da girafa, e ela começa a arrastar toda a sino da presa em direção às suas irmãs. As hienas não podem permitir que esse roubo seja bem-sucedido. Seu ataque coordenado se transforma em um assalto desesperado, com membros do clã convergindo de todas as direções. Dentes estalam nas pernas do leão, mandíbulas poderosas buscam pontos vulneráveis, e o ar se enche de rosnados, rugidos e os sons úmidos do combate. Uma hiena consegue agarrar a cauda da leoa, e sua mordida esmagadora faz o predador maior girar com fúria explosiva. O contra-ataque da leoa faz a hiena voar, mas outras 2 imediatamente a substituem, com ataques coordenados para maximizar o dano e minimizar a exposição àquelas garras mortais. A batalha se desenrola na clareira, sem que nenhum dos lados consiga obter vantagem decisiva. Os leões possuem tamanho e força individuais superiores, mas as hienas têm números e a inteligência tática para usá-los com eficácia. Para cada hiena que recua ferida,
outra toma seu lugar, mantendo pressão constante sobre os leões em menor número. Sangue mancha a poeira enquanto ambos os lados pagam o preço de sua antiga animosidade. Uma jovem hiena se afasta mancando com profundas marcas de garras nas costelas, enquanto uma das leoas exibe as características perfurações de dentes de hiena na pata traseira. Os ferimentos não são fatais, mas retardam a cicatrização e reduzem a eficácia da caça em um ambiente onde qualquer fraqueza pode significar a morte. À medida que o sol começa a se pôr no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e vermelho que refletem o sangue no chão, a batalha atinge seu clímax. A matriarca hiena, percebendo que seu clã não consegue afastar os leões por meio de confronto direto, muda de estratégia. Ela interrompe o ataque frontal e sinaliza para uma retirada tática. Mas isso não é recuo, é reposicionamento. As hienas se espalham pela clareira, mantendo pressão de todas as direções, enquanto negam aos leões qualquer chance de se alimentarem em paz. Elas sabem que os leões, apesar de seu poder, não conseguem manter um combate de alta intensidade indefinidamente. A leoa, com o sangue escorrendo de múltiplas feridas, enfrenta uma escolha terrível. Ela pode continuar lutando por um prêmio que já está meio consumido pelas hienas, gastando uma energia que mal consegue poupar. Ou pode recuar e procurar uma presa que seu bando enfraquecido possa capturar e segurar. Sua decisão não vem de um cálculo racional, mas da profunda programação genética que guiou sua espécie por milhões de anos de escolhas semelhantes. Ela se afasta da carcaça, sem tirar os olhos da hiena matriarca, e sua linguagem corporal comunica tanto retraimento quanto alerta. As hienas esperam até que os leões estejam a uma distância segura antes de retornarem à refeição. Mas a alimentação agora carrega uma urgência diferente. Elas sabem que os leões ainda estão por perto, ainda estão com fome e ainda são perigosos. Cada mordida deve ser dada com um olho no entorno, cada momento de alimentação equilibrado, com a possibilidade de um novo ataque. À medida que a escuridão cai sobre o Kalahari, ambos os lados cuidam de seus ferimentos e planejam seus próximos movimentos. Os leões recuam para o abrigo de um afloramento rochoso, sua fome agora agravada pela dor de novos ferimentos. As hienas terminam sua refeição com rapidez eficiente, sabendo que precisam se dispersar antes que os leões decidam fazer outra tentativa de roubo. Este confronto único, travado ao longo de algumas horas em um pedaço de terra africana, representa milhões de encontros semelhantes que remontam ao tempo geológico. Cada batalha escreve uma nova linha na complexa relação entre esses dois predadores de topo. Cada conflito acrescentando novos dados à corrida armamentista evolutiva que moldou ambas as espécies. Mas batalhas individuais são apenas parte de uma história muito maior. Uma história escrita não em horas, mas em estações. Não em encontros únicos, mas em estratégias de longo prazo que determinam quais espécies prosperarão e quais apenas sobreviverão. A estação chuvosa transforma a paisagem africana em um paraíso verdejante, onde as presas se multiplicam e a caça se torna uma celebração da abundância, em vez de uma luta desesperada pela sobrevivência. Mas, paradoxalmente, essa estação de fartura frequentemente intensifica o conflito entre leões e hienas, já que ambas as espécies competem não apenas por refeições imediatas, mas também pelas vantagens territoriais que determinarão seu sucesso quando a estação seca retornar. Nas pastagens alagadas do delta do Okavango, uma alcateia de leões estabeleceu território temporário ao redor de uma série de ilhas que fornecem água doce e excelentes oportunidades de caça. A alcateia é composta por 2 machos adultos, 5 leoas e 7 filhotes, com idades entre 6 meses e 2 anos. Seu sucesso é evidente em sua pelagem lisa e saúde robusta,
mas sua prosperidade não passou despercebida por seus eternos inimigos. A leoa para na beira de um pântano de papiro, seu nariz sensível analisando o complexo buquê de aromas transportados pelo ar úmido. Água, vegetação, diversas presas e, por baixo de tudo, o almíscar característico das hienas malhadas. Não o cheiro rançoso de uma passagem distante, mas o cheiro fresco e forte de um clã patrulhando ativamente um território que consideram seu. Ela se move pela grama alta com uma furtividade fluida, cada pata posicionada com a precisão de uma criatura que entende o valor do silêncio. Atrás dela, 2 outras leoas a seguem em uma formação solta que reflete anos de caça cooperativa e sobrevivência compartilhada. Elas não estão apenas rastreando presas, estão realizando reconhecimento em uma guerra territorial que se expandiu além da simples competição por comida. A névoa matinal se ergue da água morna à medida que o sol se eleva, criando uma paisagem etérea onde a visibilidade muda constantemente e os sons se propagam em direções inesperadas. É um clima perfeito para caçar predadores de emboscada, mas também oferece abrigo para aqueles que possam estar caçando os caçadores. Um grunhido baixo à sua esquerda interrompe a leoa no meio do caminho. O som é imediatamente reconhecível. Um chamado de contato de hiena, o equivalente acústico de uma verificação de rádio militar. Mas a direção e a qualidade do chamado sugerem algo que a deixa de pelos arrepiados. Não se trata de uma única hiena, nem mesmo de um pequeno grupo. É o som de uma grande mobilização de clãs. Através da névoa rodopiante, formas começam a se materializar como pesadelos, tomando forma. Primeiro, uma hiena, depois 3, depois 7, e então tantas que a contagem se torna impossível. Elas se movem com a precisão coordenada de uma força que planejou este encontro, sua formação se espalhando para bloquear possíveis rotas de fuga, enquanto mantém a comunicação por meio de vocalizações sutis e linguagem corporal. A leoa líder reconhece a hiena matriarca imediatamente. Elas já se encontraram antes, em conflitos que deixaram ambos os lados ensanguentados, mas nenhum deles verdadeiramente vitorioso. A orelha esquerda da hiena ostenta as distintas cicatrizes paralelas das garras de leão, enquanto a leoa carrega cicatrizes de perfuração em seu quarto traseiro que combinam perfeitamente com a dentição da hiena. Elas são velhas inimigas que entendem as capacidades uma da outra com a intimidade de inimigos mortais. Mas este encontro parece diferente dos confrontos anteriores. As hienas não estão simplesmente reagindo a uma oportunidade ou defendendo uma presa. Sua formação, sua coordenação e sua abordagem deliberada em terrenos difíceis sugerem algo mais sofisticado. Um ataque planejado ao território dos leões com objetivos estratégicos que vão além da aquisição imediata de recursos. A hiena matriarca para cá uma distância que a coloca um pouco além do alcance do ataque do leão, mas perto o suficiente para uma comunicação clara. Sua linguagem corporal é inconfundível. Não se trata de negociação ou postura, mas da entrega de um ultimato. A mensagem codificada em sua postura, posição das orelhas e expressão facial é tão clara quanto palavras faladas. Saia deste território ou enfrente as consequências. A leoa entende perfeitamente. Ela também entende que recuar diante desse desafio abrirá um precedente que poderá custar ao seu bando o território mais valioso, justamente quando a estação seca se aproxima. Sua resposta é imediata e inflexível. Um rugido que começa no fundo do seu peito e explode pelo pântano com volume suficiente para dispersar todos os pássaros em um raio de quilômetros. O som carrega mais do que um simples desafio. É um chamado às armas que convoca todos os membros de seu bando, uma declaração de intenções que anuncia sua disposição de lutar pelo que considera seu por direito e um desafio que desafia as hienas a cumprirem sua ameaça implícita. A resposta não vem da matriarca hiena.
mas do clã como um todo. 23 vozes se unem em uma cacofonia de gritos, risadinhas e rosnados que cria uma muralha sonora projetada para intimidar e coordenar. Cada voz carrega informações específicas sobre posição, prontidão e intenções táticas, criando uma sinfonia de agressividade que reflete milhões de anos de refinamento evolutivo. Mas a leoa não está sozinha. Seu rugido foi respondido pelo rugido estrondoso do macho dominante do bando, um som tão poderoso que parece fazer tremer o chão. Em poucos minutos, todo o bando se materializou a partir da névoa da manhã, sua formação tão coordenada quanto a das hienas, mas carregando o peso psicológico adicional da autoridade de um predador de topo. As duas forças se enfrentam em um trecho de terreno pantanoso que em breve se transformará em um campo de batalha. Leões de um lado, hienas do outro, cada grupo representando milhões de anos de sucesso evolutivo e estratégia de sobrevivência. A tensão é tão densa que parece absorver o som, criando um espaço de silêncio, quebrado apenas pelos movimentos nervosos de criaturas menores que fogem da área. A matriarca hiena dá um passo à frente, depois outro, testando a determinação dos leões e demonstrando sua própria disposição para escalar a ofensiva. Seu clã a segue, com um avanço coordenado, porém flexível, pronto para se adaptar a qualquer resposta dos leões. Eles entendem que enfrentam um inimigo formidável, mas também sabem que sua vantagem numérica e flexibilidade tática lhes oferecem opções que o poder individual não pode igualar. O leão macho dominante se move para encarar o desafio, sua estrutura imponente cortando a névoa como uma avalanche dourada. Sua juba é densa e escura, anunciando excelente condição genética e níveis máximos de testosterona. Mas, mais importante, sua presença carrega o peso acumulado de cada vitória territorial, cada caçada bem-sucedida, cada momento em que sua autoridade foi testada e comprovada como absoluta. O confronto que se segue se desenrola com a terrível beleza de forças perfeitamente combinadas, se encontrando em um combate mortal. A investida do leão macho não é recebida com recuo, mas com uma dispersão tática que transforma as hienas de um único alvo em múltiplas ameaças, atacando de todas as direções. Garras rasgam pelos manchados, enquanto mandíbulas poderosas buscam pontos vulneráveis em peles douradas. Mas esta batalha é diferente das escaramuças desesperadas por abates individuais. Trata-se de uma guerra territorial em sua forma mais sofisticada, com ambos os lados empregando estratégias que demonstram não apenas inteligência individual, mas também pensamento tático coletivo desenvolvido ao longo de gerações de conflitos semelhantes. As leoas coordenam seus ataques para apoiar o macho e, ao mesmo tempo, proteger os membros mais jovens do bando, que não têm experiência para esse nível de combate. Seus movimentos demonstram a precisão fluida de uma unidade militar treinada em conjunto há anos, com cada indivíduo antecipando as ações dos outros, mantendo-se atento à situação tática mais ampla. As hienas respondem com suas próprias táticas coordenadas, usando sua superioridade numérica para criar múltiplos pontos de pressão, evitando o confronto direto com os oponentes mais perigosos. Sua estratégia não é vencer em combate individual, mas infligir dano cumulativo suficiente para tornar a reivindicação territorial dos leões cara demais para ser mantida. Sangue mancha a névoa matinal, enquanto ambos os lados pagam o preço de sua determinação. Uma jovem hiena cambaleia para longe com profundas feridas de garras que levarão semanas para cicatrizar, enquanto uma das leoas exibe as características perfurações dos dentes de hiena em seu ombro. Os ferimentos são significativos, mas não fatais, parte da violência calculada que permite que ambas as espécies compitam ferozmente, evitando a destruição mútua. À medida que a batalha avança pelo pântano,
fica claro que nenhum dos lados pode alcançar uma vitória decisiva apenas por meio do combate direto. O poder individual superior dos leões é equilibrado pela vantagem numérica e flexibilidade tática das hienas. Cada investida dos leões é respondida por uma retirada estratégica e reagrupamento das hienas, enquanto cada ataque das hienas é neutralizado por uma defesa coordenada dos leões. O ponto de virada não vem da capacidade superior de luta, mas do conhecimento territorial superior. Uma das leoas lidera um movimento de flanco, que usa a geografia do pântano para bloquear a principal rota de fuga das hienas, enquanto outra se posiciona para levar o clã em direção a águas mais profundas, onde sua vantagem de velocidade seria neutralizada. Reconhecendo a mudança na vantagem tática, a matriarca hiena sinaliza para uma retirada estratégica, mas essa retirada não é uma derrota, é um reposicionamento tático para uma campanha de longo prazo. As hienas recuam em boa ordem, mantendo a coesão do grupo enquanto comunicam sua intenção de continuar a disputa territorial por outros meios. Os leões não perseguem. Eles entendem que afastar a ameaça imediata atingiu seu objetivo principal: manter o controle de um território crucial durante a temporada, quando tal controle se traduz diretamente em vantagem de sobrevivência. O bando se reagrupa, cuida de seus ferimentos e se prepara para a inevitável continuação deste antigo conflito. À medida que o sol se eleva e dissipa a névoa da manhã, ambos os lados se estabelecem no padrão de coexistência vigilante que caracteriza seu relacionamento durante períodos de disputa territorial ativa. Os leões mantêm a posse óbvia do território disputado, enquanto as hienas estabelecem postos de observação a distâncias estratégicas, monitorando a atividade dos leões enquanto planejam seu próximo movimento tático. A batalha desta manhã representa apenas um dos confrontos em uma guerra que continuará durante toda a estação chuvosa, e se intensificará à medida que os recursos se tornarem escassos. Cada espécie está em jogo por interesses que vão muito além da sobrevivência imediata. Controle territorial que determinará o sucesso da caça, o acesso à água, a proteção dos filhotes e, em última análise, a aptidão evolutiva. A complexidade deste conflito se revela não apenas nas batalhas individuais, mas também nas estratégias de longo prazo empregadas por ambas as espécies. Os leões precisam equilibrar o custo energético da defesa do território com os benefícios do acesso exclusivo aos recursos. As hienas precisam ponderar os riscos do confronto direto com as vantagens da pressão persistente e do roubo oportunista. Mas, por trás das manobras táticas e dos cálculos estratégicos, reside algo ainda mais fundamental: o reconhecimento de que essas duas espécies estão presas a uma relação evolutiva tão íntima que cada uma se tornou essencial para o desenvolvimento contínuo da outra. Elas não são apenas inimigas, são a principal pressão seletiva que moldou a evolução uma da outra por milhões de anos. A estação seca se abate sobre a paisagem africana como um apocalipse de fogo lento, transformando o paraíso exuberante dos meses chuvosos em um crisol cruel onde apenas os mais fortes, inteligentes e adaptáveis sobreviverão. Rios se transformam em poças lamacentas, pastagens se transformam em terrenos baldios e empoeirados, e o próprio ar parece cintilar com o calor da catástrofe iminente. Neste mundo transformado, o eterno conflito entre leões e hienas evolui de competição territorial para algo muito mais desesperado: uma batalha pelos recursos fundamentais necessários à sobrevivência. O poço d'água se ergue como uma joia preciosa na vasta extensão do Kalahari, com suas margens lamacentas marcadas pelas pegadas de todos os grandes mamíferos em um raio de 50 quilômetros. Em torno deste oásis, cada vez menor, as complexas negociações para a sobrevivência na estação seca se desenrolam com a intensidade de uma conferência diplomática de alto risco.
onde cada decisão carrega o peso da vida e da morte. Uma alcateia de leões se aproxima do poço d'água no momento em que o sol atinge seu implacável zênite. Sua condição conta a história de 6 semanas sem chuva adequada. Costelas visíveis sob pelagens douradas e empoeiradas. Olhos ligeiramente fundos pela desidratação. Movimentos que conservam energia com o cálculo cuidadoso de criaturas que vivem no limite de seus limites fisiológicos. A alcateia consiste em um macho idoso, 3 leoas adultas e 2 filhotes sobreviventes de uma ninhada de 5 poucos meses antes. A leoa dominante para a 50 metros da água, seus sentidos experientes catalogando cada cheiro, carregado pelo ar superaquecido. Água, lama, o odor persistente de vários herbívoros que beberam ali no último dia, e por baixo de tudo, o almíscar familiar que faz seus lábios se curvarem em hostilidade automática. Hienas. Não apenas o cheiro rançoso de uma passagem distante, mas o cheiro fresco e concentrado de um clã que reivindicou este poço d'água como seu território. Ela avança cautelosamente, cada passo dado com a consciência de que esse simples ato de beber pode desencadear um confronto que seu orgulho enfraquecido não pode suportar. Mas a água não é opcional. Sem ela, eles morrerão em poucos dias. A terrível matemática da sobrevivência na estação seca não permite espaço para orgulho ou preferências territoriais. Em meio às ondas de calor cintilantes, formas começam a se materializar ao redor do poço, como demônios emergindo do submundo. Hienas, dezenas delas, com suas formas poderosas dispostas em um perímetro defensivo, que demonstra precisão militar e determinação desesperada. Elas também entendem o valor deste recurso e decidiram claramente que compartilhar não é uma opção. A matriarca hiena ergue-se de sua posição à sombra de um arbusto sem folhas, com seu corpo enorme carregando as cicatrizes de inúmeras batalhas, mas também a saúde robusta, que demonstra o controle bem-sucedido dos recursos. Seu clã. A hiena matriarca ergue-se de sua posição à sombra de um arbusto sem folhas, com seu corpo imponente carregando as cicatrizes de inúmeras batalhas, mas também a saúde robusta que demonstra o controle bem-sucedido dos recursos. Seu clã conta com mais de 30 indivíduos, desde enormes fêmeas adultas até jovens semi-crescidos, que aprendem as realidades brutais da política da estação seca. Seu posicionamento ao redor do poço d'água não é acidental. Representa o ápice de semanas de planejamento estratégico e consolidação territorial. Ela fixa seus inteligentes olhos castanhos nos leões que se aproximam. E nesse olhar reside a sabedoria acumulada de uma criatura que sobreviveu a 15 estações de seca por meio de uma combinação de astúcia, crueldade e brilhantismo tático. Não se trata apenas de proteção de recursos, trata-se da implementação de uma estratégia abrangente de sobrevivência que levou meses para ser desenvolvida e posicionada. A leoa compreende imediatamente que enfrenta mais do que uma simples competição por acesso à água. A formação das hienas, sua óbvia vantagem em termos de saúde e sua superioridade numérica se combinam para criar uma situação em que as táticas tradicionais de intimidação de leões serão não apenas ineficazes, mas potencialmente catastróficas. No entanto, a necessidade de água de seu bando ultrapassou o reino da escolha e se tornou o território da necessidade absoluta. Ela sinaliza para seu bando com uma linguagem corporal sutil que reflete anos de sobrevivência coordenada. A mensagem é complexa. Aproxime-se com extrema cautela. Prepare-se para o conflito, mas evite desencadeá-lo desnecessariamente e esteja pronta para explorar qualquer oportunidade que possa surgir. As outras leoas respondem com a precisão fluida de uma unidade militar,
espalhando-se para criar múltiplos vetores de aproximação, enquanto mantém os preciosos filhotes posicionados para uma retirada rápida. A matriarca hiena observa essa mobilização tática com a apreciação de um profissional observando a competência de outro. Ela responde com seus próprios sinais, e a formação do clã muda sutilmente para contrariar a estratégia dos leões. Hienas mais jovens se movem para bloquear possíveis rotas de fuga, enquanto os lutadores mais experientes se posicionam para responder a qualquer movimento agressivo. Todo o ajuste leva menos de 30 segundos e demonstra os sofisticados sistemas de comunicação que tornam os clãs de hienas oponentes tão formidáveis. Mas ambos os lados entendem que a agressão pura provavelmente resultará em baixas que nenhum dos dois pode suportar durante a dura estação seca. Em vez disso, o que se desenrola é uma negociação complexa, conduzida inteiramente por meio da linguagem corporal, posicionamento e modulação sutil de demonstrações ameaçadoras. A leoa dá mais um passo em direção à água. Seu movimento é deliberado e não ameaçador, mas inconfundivelmente determinado. A mensagem é clara. Precisamos dessa água. Estamos preparados para lutar por ela, se necessário. Mas preferimos evitar conflitos desnecessários. Sua aproximação é recebida por um ajuste correspondente na linha de hienas. Um estreitamento de sua formação defensiva, que comunica igual determinação, sem agressão imediata. Por vários minutos, as duas forças se envolvem nessa dança mortal de avanço e contra-ajuste, cada lado testando a determinação do outro, enquanto busca por qualquer sinal de fraqueza ou hesitação. A leoa se aproxima do poço d'água, enquanto as hienas mantêm seu perímetro com precisão disciplinada. É uma aula magistral de diplomacia animal, onde o menor erro de cálculo pode desencadear uma batalha que deixaria ambos os lados devastados. A descoberta vem de uma fonte inesperada. Um dos filhotes de leão, impelido além da resistência pela sede e pelo calor, rompe a formação e corre desesperadamente em direção à água. O movimento do jovem animal desencadeia uma resposta imediata das hienas mais próximas. Mas antes que a violência possa explodir, a matriarca hiena intervém com um latido agudo que paralisa seu clã. Naquele momento de silêncio, algo extraordinário acontece. O olhar da matriarca encontra o da leoa, e entre esses dois predadores de topo se estabelece uma comunicação que transcende as barreiras entre espécies. Ambas são mães. Ambas compreendem as necessidades desesperadas de animais jovens, levados ao limite fisiológico. Ambas reconhecem que algumas coisas são mais importantes do que o domínio territorial ou a animosidade ancestral. A hiena matriarca se afasta, criando um corredor estreito até a beira da água. Seu movimento é mínimo, quase imperceptível, mas sua mensagem é inconfundível. Os filhotes podem beber, mas somente os filhotes, e somente sob supervisão rigorosa. É uma concessão que viola todos os princípios da competição por recursos, mas reconhece a matemática mais profunda da sobrevivência das espécies. A leoa responde com a mesma sutileza, sinalizando para seus filhotes se aproximarem da água, enquanto se posiciona para garantir que eles não abusem dessa misericórdia inesperada. Os jovens leões bebem rápida e eficientemente. Sua sede desesperada os torna vulneráveis, mas a vigilância de sua mãe os protege de qualquer mudança na política das hienas. Enquanto os filhotes se refugiam em segurança, a negociação continua. A leoa se aproxima do poço d'água, mas seu movimento é cuidadosamente coreografado para demonstrar respeito pelo território das hienas, mantendo sua própria dignidade. Ela bebe de forma rápida e eficiente, sem a satisfação vagarosa que a água normalmente proporcionaria. Atrás dela, as outras leoas aguardam sua vez, cientes de que essa cooperação sem precedentes
só existe sob as condições mais cuidadosamente controladas. As hienas observam esse processo com intensa concentração, prontas para reagir a qualquer desvio do acordo implícito. Sua disciplina é extraordinária. Apesar da vantagem numérica e do controle territorial, elas honram o acesso negociado, mantendo limites claros em torno dele. Cada leão tem permissão para beber, mas apenas um de cada vez, por um breve período e sob vigilância constante. Quando os leões satisfazem suas necessidades imediatas de água, iniciam a retirada com a mesma precisão cuidadosa que caracterizou sua aproximação. Mas, ao se prepararem para partir, a hiena matriarca faz um gesto final que revela os cálculos complexos subjacentes a todo esse encontro. Ela conduz seu clã até a beira da água e começa a beber, mas se posiciona e a seus seguidores, de forma a deixar rotas de acesso livres para quaisquer animais desesperados que possam se aproximar durante a noite. É uma demonstração de controle de recursos que reconhece a realidade de que durante os períodos mais rigorosos da estação seca, a exclusão territorial absoluta se torna um luxo que nenhum predador pode se dar ao luxo de ter. Os leões recuam para um afloramento rochoso a 2 quilômetros de distância, onde se acomodam à sombra para esperar o calor mais intenso do dia passar. De sua posição elevada, conseguem monitorar o poço d'água enquanto se mantêm longe do confronto direto com seus aliados temporários. A trégua negociada é frágil, dependente da escassez contínua, o que torna a cooperação mais valiosa do que a competição. À medida que a noite se aproxima e as temperaturas começam a cair, ambas as espécies se preparam para a caça noturna, cientes de que o dia seguinte trará novos desafios ao seu relacionamento cuidadosamente equilibrado. A estação seca está longe de terminar, e cada dia que passa intensificará a pressão sobre todos os recursos em seu território compartilhado. Mas esta noite, os filhotes dormirão sem a ameaça imediata de desidratação, e as mães caçarão com a certeza de que a água permanecerá acessível, mesmo que guardada a 7 chaves. É uma vitória para nenhum dos lados, mas um triunfo para a inteligência complexa que permite a 2 predadores de topo reconhecer quando a sobrevivência supera a animosidade ancestral. As primeiras chuvas da nova estação chuvosa chegam como uma bênção dos deuses, transformando a paisagem ressequida em uma explosão de vida verde e possibilidades renovadas. Mas com essa abundância, surge uma mudança no delicado equilíbrio entre leões e hienas, à medida que limites territoriais que pareciam fixos durante os meses desesperados de escassez subitamente se tornam fluidos e negociáveis novamente. Na manhã seguinte à primeira chuva substancial, ambas as espécies enfrentam uma paisagem transformada. Riachos temporários correm onde havia planícies de areia poucos dias antes. Brotos de grama nova cobrem áreas que antes eram terrenos baldios, e o próprio ar carrega o doce aroma da regeneração. Para as criaturas que sobreviveram ao caldeirão da privação da estação seca, essa abundância representa não apenas alívio, mas também oportunidade. Uma jovem leoa, um dos filhotes do encontro no poço d'água, agora adulta e prenhe de sua primeira ninhada, observa um território que dobrou de tamanho da noite para o dia. Os riachos e lagoas sazonais que surgiram criam novas oportunidades de caça e eliminam a competição por recursos que transformava cada dia da estação seca em uma batalha em potencial. Mas também criam novos desafios, pois os territórios estabelecidos precisam ser renegociados em função das mudanças nas condições. Seu bando cresceu durante os meses de abundância que se seguiram às primeiras chuvas. 3 novos filhotes brincam nas águas rasas de um riacho sazonal, suas brincadeiras os preparando para a séria tarefa da predação, enquanto sua energia despreocupada demonstra o luxo de viver sem a pressão constante de recursos.
O sucesso do bando é evidente não apenas em sua saúde robusta, mas também em sua disposição para ocupar territórios que teriam sido indefensáveis durante os meses difíceis que acabaram de passar. Mas do outro lado do mesmo riacho que fornece água e oportunidades de caça para os leões, um clã de hienas estabeleceu o que claramente considera seu território legítimo. A matriarca do clã, agora exibindo o focinho cinza que demonstra uma longevidade excepcional em um ambiente hostil, lidera um grupo que também se beneficiou da transformação sazonal. Novas mães amamentam seus filhotes em tocas impossíveis de manter durante os meses de seca, enquanto os membros mais jovens do clã patrulham as fronteiras que abrangem ricas áreas de alimentação e múltiplas fontes de água. O cenário está montado para uma renegociação territorial, que determinará como esses dois predadores, de topo, compartilharão a paisagem transformada. Mas, ao contrário da competição desesperada por recursos da estação seca, esse conflito será conduzido com o luxo de alternativas e a consciência de que o fracasso não significa automaticamente a morte. O confronto não começa com violência, mas com um complexo ritual de teste de limites que ambas as espécies aprimoraram ao longo de milhões de anos. Os leões marcam seu território com cheiros e vocalizações, enquanto as hienas respondem com seus próprios anúncios territoriais. Cada lado avança um pouco além do que ocupou durante os meses difíceis, testando quanta expansão o outro tolerará. A jovem leoa lidera uma patrulha de caça que atravessa deliberadamente o riacho, para o que antes era território neutro durante a estação seca. A presença de seu bando é anunciada por rugidos que se espalham pela paisagem, informando a todos os predadores em um raio de quilômetros que os leões consideram aquela área parte de seu domínio. A mensagem é reforçada pela marcação olfativa, que deixa assinaturas químicas claras da identidade do bando e das reivindicações territoriais. A resposta das hienas é imediata e sofisticada. Em vez de confronto direto, o clã inicia uma campanha de assédio persistente, com o objetivo de tornar a ocupação do território disputado pelos leões o mais difícil e dispendiosa possível em termos de energia. As hienas acompanham os grupos de caça aos leões, roubam presas por meio de ataques coordenados e mantêm uma pressão vocal constante, que interrompe os períodos de descanso e as atividades de convívio social dos leões. O que se desenrola nas semanas seguintes é uma aula magistral de guerra territorial que demonstra a sofisticação intelectual que ambas as espécies trazem para seu eterno conflito. Nenhum dos lados busca uma batalha decisiva. Em vez disso, eles se envolvem em uma complexa campanha de pressão psicológica, negação de recursos e posicionamento estratégico que eventualmente determinará os limites territoriais durante toda a estação chuvosa. Os leões empregam suas vantagens tradicionais de tamanho, intimidação e táticas de grupo coordenadas. Os membros do bando se revezam patrulhando áreas disputadas, com sua presença projetada para demonstrar ocupação consistente, enquanto seus rugidos anunciam sua determinação em manter reivindicações territoriais. Quando encontram hienas, sua resposta é calibrada para a situação específica. Hienas individuais são afugentadas por meio de demonstrações agressivas, enquanto grupos maiores são enfrentados com retirada tática e reagrupamento. As hienas contra-atacam com suas próprias estratégias sofisticadas. Elas usam sua superioridade numérica e resistência para manter pressão constante sobre as reivindicações territoriais dos leões, aparecendo em diferentes locais em momentos imprevisíveis e impossibilitando que os leões concentrem seus esforços defensivos de forma eficaz. Suas comunicações vocais coordenam estratégias de todo o clã que podem mudar rapidamente em resposta às táticas dos leões,
demonstrando a flexibilidade que as torna competidoras tão bem-sucedidas. Mas, por trás desse conflito superficial, existe um processo mais profundo de adaptação e reconhecimento mútuos. Ambas as espécies estão aprendendo novas informações sobre as capacidades uma da outra, ajustando suas estratégias com base nas respostas observadas e desenvolvendo inovações táticas que influenciarão encontros futuros. Cada confronto adiciona dados ao cálculo complexo que ambos os lados usam para avaliar custo versus benefício em seus cálculos territoriais. O ponto de virada ocorre quando ambas as espécies descobrem que a abundância da estação chuvosa permite arranjos territoriais que seriam impossíveis durante a escassez de recursos. Uma grande manada de zebras migrando pela área oferece oportunidades de caça para leões e hienas, mas o tamanho da manada significa que a competição por presas individuais se torna menos crítica do que o posicionamento para acesso ideal à caça. Os leões são especialistas em abater presas grandes por meio de táticas coordenadas de emboscada, mas não conseguem consumir carcaças inteiras de zebras antes que a deterioração se instale. As hienas, com suas mandíbulas esmagadoras de ossos e sistemas digestivos eficientes, conseguem extrair nutrientes de porções de carcaças que os leões não conseguem utilizar. Pela primeira vez em meses, a relação entre eles muda de pura competição para algo próximo da simbiose. Surge um padrão experimental em que os leões realizam as primeiras presas, mas toleram que as hienas se alimentem dos restos de carcaças, enquanto as hienas concentram seus esforços de caça em espécies de presas que os leões consideram menos atraentes. O arranjo não é cooperação no sentido humano, mas sim uma forma sofisticada de partilha de recursos que permite que ambas as espécies se beneficiem da abundância sazonal. Essa mudança no relacionamento deles também abre espaço para outras mudanças. Filhotes de leão conseguem observar as técnicas de caça das hienas a distâncias relativamente seguras, aprendendo sobre estratégias alternativas de predação que podem ser úteis em suas vidas adultas. Hienas jovens também estudam táticas de cooperação entre leões, adicionando novas opções comportamentais ao seu repertório de estratégias de sobrevivência. As fronteiras territoriais que eventualmente se estabilizam não refletem o domínio completo de nenhum dos lados, nem a simples divisão de recursos. Em vez disso, representam um arranjo complexo que reconhece a realidade fundamental da abundância na estação chuvosa. Há o suficiente para ambas as espécies prosperarem, se conseguirem desenvolver estratégias que maximizem os benefícios e minimizem conflitos dispendiosos. À medida que a estação chuvosa avança e as presas se dispersam pelo habitat expandido, tanto leões quanto hienas estabelecem arranjos territoriais que persistirão até que a próxima estação seca force uma renegociação de seu antigo pacto. A jovem leoa, agora carregada de filhotes que nascerão nessa abundância temporária, patrulha fronteiras que representam não a vitória sobre as hienas, mas a adaptação bem-sucedida às complexas realidades de compartilhar território com iguais. A matriarca hiena, com seu focinho cinzento agora mostrando o desgaste de mais um ano de sucesso, lidera seu clã expandido por um território que fornece tudo o que precisam para os filhotes que representam o futuro genético de sua linhagem. Seu sucesso não se mede pelo território tomado dos leões, mas pelas estratégias sofisticadas que permitem que seu clã prospere ao lado de seus eternos inimigos. À medida que nossa jornada pelo complexo mundo do conflito entre leões e hienas se aproxima do fim, precisamos nos distanciar das batalhas individuais e das negociações territoriais para apreciar o panorama geral que elas criam. A relação entre esses dois predadores de topo representa muito mais do que simples competição. É um dos exemplos mais sofisticados de coevolução no mundo natural. Uma parceria dinâmica escrita com sangue e dependência mútua que molda o ecossistema africano há milhões de anos.
o sol da manhã nasce sobre o Serengeti, pintando as pastagens infinitas em tons dourados que parecem ecoar as pelagens dos leões que se movem por elas. Mas essa beleza mascara os cálculos complexos, subjacentes a cada momento de sua existência. Cada leão precisa navegar não apenas pelos desafios de encontrar presas, criar filhotes e sobreviver às duras realidades da vida africana, mas também pela presença constante de hienas, cuja inteligência e persistência as tornam as competidoras mais formidáveis que qualquer predador poderia enfrentar. Um bando de leões no topo de uma pequena colina, sua formação demonstra anos de sobrevivência coordenada em um dos ambientes mais competitivos da Terra. A leoa líder para observar a paisagem abaixo. Seu olhar experiente catalogando não apenas presas em potencial, mas também os sinais sutis que indicam atividade de hienas na área. Sua percepção tática foi aprimorada por inúmeros encontros com um inimigo que se recusa a se intimidar com tamanho, força ou dominância predatória tradicional. Atrás dela, os filhotes brincam com a energia despreocupada da juventude. Mas suas brincadeiras já demonstram a influência de viver em um mundo onde as hienas estão sempre presentes. Suas batalhas simuladas incluem formações defensivas, aprendidas por meio da observação de conflitos reais. Sua prática de caça incorpora estratégias anti-roubo, projetadas para proteger as presas de necrófagos. E seus laços sociais reforçam a cooperação do bando, que torna possível o sucesso dos leões em um mundo dominado por hienas. À distância, um movimento chama sua atenção. Hienas, talvez uma dúzia delas, movendo-se com a coordenação proposital que caracteriza um grupo de caça, em vez de uma simples patrulha territorial. Sua líder, uma matriarca enorme cujas cicatrizes contam histórias de sobrevivência no ecossistema mais competitivo do mundo, guia seu clã com sinais tão sutis que podem ser invisíveis para observadores destreinados. Mas a leoa entende perfeitamente. Ela sabe que aquelas hienas não estão simplesmente caçando. Elas estão implementando uma estratégia complexa que leva em conta as reivindicações territoriais dos leões, as condições ideais de caça, o comportamento das presas e a dinâmica social do clã. Sua inteligência rivaliza com a de qualquer predador na Terra, expressa por meio de flexibilidade tática e coordenação social que as tornam competidoras bem-sucedidas contra criaturas com o dobro do seu tamanho. O que se segue não é a violência explosiva de uma competição desesperada, mas a dança sofisticada de reconhecimento mútuo que caracteriza a relação entre dois predadores de topo que aprenderam a coexistir ao longo de milhões de anos de evolução compartilhada. Os leões ajustam sua estratégia de caça para levar em conta a presença das hienas, enquanto as hienas modificam sua abordagem para minimizar o confronto direto e, ao mesmo tempo, maximizar suas chances de se beneficiar de qualquer abate bem-sucedido de um leão. Este momento, repetido inúmeras vezes em toda a paisagem africana, todos os dias, representa terem a verdade fundamental sobre a relação leão e hiena. Eles não são simplesmente inimigos, mas componentes essenciais para o sucesso evolutivo um do outro. Os leões desenvolveram sua estrutura de bando, técnicas de caça cooperativa e comportamentos territoriais, em parte em resposta à pressão das hienas. As hienas desenvolveram suas hierarquias de clãs, sistemas de comunicação e estratégias de caça persistente, em parte para competir eficazmente contra os leões. Cada espécie se tornou o contraponto perfeito para a outra, criando um equilíbrio dinâmico que impediu qualquer uma delas de alcançar o domínio completo. O resultado é um ecossistema onde ambos os predadores de topo podem prosperar, onde sua competição impulsiona a inovação evolutiva contínua e onde sua presença conjunta cria oportunidades para outras espécies que não existiriam se qualquer um dos predadores dominasse sozinho.
os filhotes brincando atrás da leoa representam o futuro desse relacionamento ancestral. Eles crescerão em um mundo onde as hienas não são ameaças abstratas, mas realidades cotidianas que exigem constante consciência tática. Sua sobrevivência dependerá não apenas de aprender a caçar e lutar, mas também do desenvolvimento da inteligência sofisticada necessária para superar criaturas, cuja inteligência foi refinada por milhões de anos de pressão semelhante. As jovens hienas, que aprendem técnicas de caça à distância, enfrentam desafios idênticos. Elas precisam dominar não apenas a mecânica de abater presas, mas também as complexas habilidades sociais e táticas necessárias para roubar leões, defender-se de ataques de leões e coordenar as atividades do clã na presença de competidores formidáveis. Ambas as espécies estão envolvidas em uma corrida armamentista evolutiva, onde cada avanço de um lado cria pressão para contra-adaptação do outro. Os leões desenvolvem técnicas de abate mais rápidas para minimizar as oportunidades de roubo das hienas. As hienas respondem com uma coordenação de grupo mais sofisticada para sobrepujar as defesas dos leões. As hienas desenvolvem mandíbulas mais fortes para processar ossos com mais eficiência. Os leões contra-atacam com estratégias de alimentação mais eficientes para consumir as presas antes que as hienas cheguem. Essa pressão competitiva produziu dois dos grandes predadores mais bem-sucedidos da Terra, cada um ocupando um nicho ligeiramente diferente, o que permite que ambos coexistam e compitam intensamente. Os leões se destacam em abater presas grandes por meio de táticas coordenadas de emboscada, enquanto as hienas se especializam na caça persistente e na extração de recursos de carcaças que outros predadores não conseguem utilizar plenamente. Mas a relação entre eles vai além da simples competição por recursos, chegando ao âmbito da engenharia de ecossistemas. A presença de ambas as espécies cria um ambiente de predação complexo que influencia o comportamento, a evolução e a dinâmica populacional de todas as espécies herbívoras em seu habitat compartilhado. As presas devem desenvolver estratégias que levem em conta tanto os predadores de emboscada quanto os caçadores persistentes, criando pressões seletivas que impulsionam suas próprias adaptações evolutivas. O poço d'água onde leões e hienas, outrora, negociavam o acesso à água durante a rigorosa estação seca, agora fervilha de vida, sustentada pelas primeiras chuvas da estação chuvosa. Mas as lições aprendidas durante esse período desesperador continuam a influenciar a forma como ambas as espécies abordam a utilização de recursos e a gestão territorial. Elas aprenderam que a cooperação, por mais relutante e temporária que seja, às vezes serve melhor à sobrevivência do que a competição absoluta. À medida que o sol sobe e ambos os grupos de predadores buscam sombra para o descanso do meio-dia, eles se acomodam em posições que reconhecem a presença um do outro, sem gerar conflitos desnecessários. Os leões escolhem um afloramento rochoso que oferece boa visibilidade e posições defensivas, enquanto as hienas se estabelecem em um bosque de acácias que oferece sombra e múltiplas rotas de fuga. A distância entre eles é calculada com precisão, próximos o suficiente para que cada grupo monitore as atividades do outro, distantes o suficiente para evitar encontros acidentais, que possam desencadear conflitos e posicionados para permitir uma resposta rápida, caso surjam oportunidades de competição ou cooperação. É um exemplo perfeito das complexas negociações espaciais que caracterizam seu relacionamento durante períodos de relativa abundância. Os filhotes de ambas as espécies aproveitam esse intervalo tranquilo para observar seus pares, aprendendo por meio da observação direta as capacidades e limitações de seus eternos rivais. Os filhotes de leão estudam a dinâmica social e os sistemas de comunicação das hienas,
enquanto as hienas jovens analisam as formações de caça e os comportamentos territoriais dos leões. Essa educação mútua cria uma base de conhecimento tático que servirá a ambas as espécies ao longo de suas vidas. A caçada da tarde trará novos desafios e oportunidades para ambos os predadores. As presas, tendo aprendido a ler os sinais de perigo iminente de leões e hienas, desenvolveram estratégias de fuga sofisticadas que exigem constante adaptação tática de seus predadores. Cada caçada se torna uma partida de xadrez a 3, onde os predadores devem superar não apenas suas presas, mas também seus concorrentes. À medida que a noite se aproxima e as temperaturas esfriam, ambos os grupos iniciam os sutis preparativos para a caça noturna, que mais uma vez testará sua capacidade de coexistir competitivamente em um dos ambientes mais desafiadores da Terra. As estratégias que empregam, os territórios que reivindicam e o sucesso que alcançam serão influenciados pela presença e pelas capacidades de seus antigos rivais. A relação entre leões e hienas representa algo único no mundo natural. 2 predadores de topo tão equilibrados em inteligência, adaptabilidade e capacidade competitiva que nenhum deles consegue eliminar o outro. Seu eterno conflito não produziu destruição mútua, mas excelência mútua, criando 2 dos grandes predadores mais bem-sucedidos da história evolutiva. À medida que a escuridão se abate sobre a paisagem africana e a caçada noturna se inicia, o drama ancestral continua a se desenrolar. Leões e hienas se movem pelo mundo e compartilham com a consciência de que cada encontro pode determinar não apenas a sobrevivência imediata, mas também a trajetória evolutiva a longo prazo de ambas as espécies. Seu conflito está inscrito na própria estrutura do ecossistema que compartilham, expresso na complexa teia de relações que torna a vida selvagem africana uma das comunidades biológicas mais dinâmicas e bem-sucedidas da Terra. As estrelas que brilham no Serengeti testemunharam esse drama por milhões de anos e continuarão a testemunhá-lo por milhões de anos. Pois, no fim das contas, o conflito entre leões e hienas não é uma guerra que ambos os lados podem vencer, mas uma dança de criação mútua que produziu alguns dos predadores mais magníficos que nosso planeta já conheceu. Na escuridão, um rugido ecoa pela savana, respondido pelo riso selvagem das hienas. A antiga conversa continua, como tem acontecido desde o início dos tempos, e continuará até o fim dos dias. 2 vozes em diálogo eterno, falando a linguagem da sobrevivência, da competição e da criatividade infinita da própria evolução. Esta é a história deles. Este é o legado deles. Esta é a magnífica, terrível e bela verdade da vida, no coração selvagem da África, onde inimigos se tornam parceiros na maior dança evolutiva já coreografada pela própria natureza. Curioso sobre a rivalidade épica entre leões e hienas. De que lado você está? Compartilhe sua escolha nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais mergulhos profundos na vida selvagem.